compartilhar contigo o nome. Boa noite. O projeto era na área da música, tanto que ela entrou para a Escola de Música da OSPA. Mas hoje ela é conhecida, respeitada, aplaudida e premiadíssima no teatro. É com ela, com Débora Finocchiaro, que vamos conjugar verbos na primeira pessoa. Nasceu aqui em Porto Alegre. Como eu disse, com 15 anos ela estava lá na escola da OSPA. Mas aí resolveu fazer um teste para teatro, não sei o quê, uma oficinazinha com Luciana Labarce. Pronto, foi picada pela mosca azul. O primeiro espetáculo, A Senhora dos Afogados, do Nelson Rodrigues, direção de Luciana Labarce, em 85. Aí ela resolveu fazer o curso de arte dramática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, bacharel em interpretação. Saiu do curso e criou a Companhia de Solos e Bem Acompanhados. E desde então tem feito sucesso e preferência solo, né? Bom, ela adaptou, dirigiu o Pois é, Vizinha, que está em cartaz até hoje. Começou em 96, né? 21 anos. 21 anos. Até hoje em cartaz e com vários prêmios. Depois, Sobre Anjos e Grilos, Universo de Mário Quintana, mais vários prêmios e está em cartaz até hoje. E depois, com Histórias de um Canto do Mundo, Memórias de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul, ela percorreu o Brasil. Ela tem vários e vários prêmios, sendo que um deles, um espetáculo Urso, ela tem 2 prêmios, de direção e de melhor espetáculo. Ao todo, são 31 prêmios. Um pouco em direção, outro pouco em atuação, outro pouco texto, outro pouco espetáculo. Aqui, agora, no Porto Alegre em Cena, ela acabou de levar no Teatro São Pedro o GPS Gaza, que é um espetáculo que tem parceria com a diretora Camila Bauer, projeção de vídeos de autoria do Luiz Alberto Cassol, e teve a participação especial, porque o espetáculo permite, da Sandra Dani. A peça vai voltar em outubro, aí, cartaz bonitinho, a gente vai lá, marca lugar, entra, senta, paga e aplaude. Além disso, ela é a musa do Porto Alegre em Cena. Ela é artista homenageada no 5º volume da série Gaúchos em Cena. O texto do Luiz Gonzaga Lopes. Tudo bem, Débora Finocchiaro? Tudo. Eu disse que a Sandra Dani está como participando dessa... Participou. Vai continuar participando? Em algumas apresentações, sim. Sempre que ela puder, ela vai participar. E a ideia desse projeto, nosso novo espetáculo da Companhia de Solos e Bem Acompanhados do GPS Gaza, eu me inspirei na Companhia de Mistérios e Novidades da minha amiga Lígia Veiga, do Rio de Janeiro, que eu participei de um espetáculo chamado Nave Louca. E quando eles vieram para Porto Alegre, eu fiz essa participação. E cada lugar que eles iam, um ator do lugar participava, tinha uma parte aberta. E eu fiz questão de ter isso na nossa peça. E no GPS tem isso. E essa história, o GPS Gaza, é um projeto que vem de alguns anos dessa parceria com a Camila. Inicialmente ia ser a minha colega de cena, ia ser Elaine Regina, que é uma amiga, irmã, parceira de vários trabalhos e de vários anos, que eu amo, quero trabalhar com ela pro resto da minha vida. Mas aí, por força do destino, ela está com mestrado, doutorado, etc., não pôde continuar no projeto. Aí a Sandra ficaria conosco. Aí, nesse meio tempo, a Sandra teve uma outra montagem, que é o Dias Felizes, que teve que ir para São Paulo. Está concorrendo a prêmio. E Camila e eu, está concorrendo a um prêmio maravilhoso, né? Acho que é o APTC, que ela está com coisa linda. E é uma parceira querida. Então, várias pessoas participam. Foi uma congregação, toda essa montagem, toda essa história, todo esse envolvimento para essa peça, né? Se tem uma participação especial e nem sempre a Sandra vai estar, tu tem uma lista de participantes? Não, a ideia, porque, como tu citou no início do programa, e por isso também que eu vivo de teatro, eu viajo muito com os meus espetáculos, né? A gente já percorreu quase todos os estados brasileiros. E tenho muitos amigos no Brasil inteiro que fazem teatro. E a ideia dessa cena aberta é que cada lugar que a gente vá tem um ator convidado. Por exemplo, em Goiânia, provavelmente vai ser o Bruno Peixoto. No Rio de Janeiro, provavelmente vai ser a Lígia. Em São Paulo, tem várias probabilidades. E o interessante dessa cena aberta é que ela pode ser tanto feita por um ator, quanto por um bailarino, quanto por um músico. Porque a ideia
do GPS Gaza, a gente usa o mote da faixa de Gaza para falar que Gaza somos nós. Nas nossas relações hipócritas, nas nossas dificuldades de se expor, nos nossos medos, no medo de sair para a rua, na favela, na desigualdade, no crack. A gente fala das várias faixas de Gaza que tem no mundo inteiro. Essa é a ideia de GPS Gaza, né? O texto é teu? O texto o roteiro é da Camila e meu. E são vários, tem partes de textos que são nossos também, mas são fragmentos. É inspirado em vários autores. E também tem essas partes. E a gente foi montando esse quebra-cabeça ao longo desses anos, como eu falei, desde 2011. E o Cassol também já estava convidado desde o início para participar, que é um cineasta incrível, um parceiro incrível, maravilhoso também. E além de nós, é uma equipe enorme. Aí eu costumo dizer, eu tenho uma companhia de solos e bem acompanhados, e foi muito feliz esse nome, porque esses bem acompanhados são tantos. E o que eu menos sinto em cena é estar sozinha. É incrível. Eu sou tão acompanhada dos meus parceiros, da minha equipe, que vem ao longo desses anos se constituindo, e tem alguns que vêm, outros que vão, outros que são fixos, como a Daniela Lopes, que trabalha comigo na produção há bastante tempo, que é uma parceira maravilhosa, e o Leandro Pires, que é outro parceiro de viagem. Aí nós temos partes da equipe, alguns que são de São Paulo, outros que são do Rio, e assim a gente vai constituindo o nosso trabalho, né? E quem é que vai divulgando e vendendo os teus espetáculos? Nós todos, eu faço muito isso. E também é outro motivo, eu acho que tenho falado isso até para as pessoas que querem fazer teatro, né? Para conseguir viver disso nesse país, que é comandado por rede de televisão, que a gente sabe, se tu não tem a rédea do teu trabalho, se tu não é o administrador do teu próprio trabalho, se tu não consegue ter essa visão, é difícil, tu fica muito à mercê de ser convidado para fazer o trabalho de outra pessoa ou fazer parte de um grupo. Mas a gente tem, para conseguir viver de teatro, ou tu te vira, ou tu é uma pessoa de negócio, ou tu não consegue. Ou tem que dar aula, ou tem que fazer outra coisa, né? A aptidão é outra, quer dizer, vender o espetáculo é uma aptidão que não é necessariamente aptidão de atriz. Exatamente. Tá, tu tens essa competência? Ai, olha, Descobriste? eu vim tendo que ter essa competência. E não exatamente... Meus trabalhos se vendem muito sozinho. Mas eu tento ter uma noção de senso de oportunidade, de mostrar o meu trabalho. Então, eu tenho esse cuidado com o material gráfico, de como ele vai ser apresentado. Eu sempre vou olhar tudo antes de ir para a rua. Eu tenho essa rédea. Ao mesmo tempo, eu tenho muita confiança nas pessoas que trabalham comigo. Eu não tenho dificuldade em delegar funções. Mas eu sempre sou esse olho geral nas minhas assinaturas. Pois é, e te dirigir não é uma coisa complicada? Olha, é tão louco, porque ao longo desses anos, outro exercício que eu venho fazendo, desenvolvendo e buscando trabalhar em mim e me tornando um ser humano cada vez melhor, porque eu acho que o trabalho está proporcional ao nosso autoconhecimento, à nossa busca, né, do que é, afinal, estar aqui nesse planeta, nessa passagem ínfima entre 6 bilhões de habitantes. De como se isentar, conseguir se enxergar de fora. Como conseguir abrir mão do seu próprio ego. Porque é difícil, às vezes tu vai olhar um vídeo, por exemplo. É difícil, às vezes, não ficar se olhando no vídeo e dizer, ai, eu tô gorda, ai, não tô bem, não tô meio feia, ai, eu não fiz isso direito. Essa coisa pessoal. Como conseguir olhar o material com um olhar de fora. Como se, por outro ângulo. Dessa forma eu consigo me dirigir. Eu olho muitos vídeos. Tu usas vídeo? Muito. Usa espelho também? Também, e me vêm muito as ideias também. Eu trabalho muitas vezes no mundo das ideias, meio platônica a história. Muitas vezes as ideias surgem na minha mente, ou às vezes no sono, ou entre acordado e dormindo, ou no meio da natureza, ou em diferentes, ou numa coisa nada a ver, no meio do trânsito, e vem aquela ideia, e eu construo aquela cena, aí eu boto ela em prática. Em espetáculos como o Poesia Vizinha, que eu faço há 21 anos, que cresceu comigo. E tu não mudas nada? Mudo tudo, todo dia. E por isso que que eu consigo fazer também, e por isso que o público gosta, porque senão eu acho que ficaria cristalizado e duro, né, Ivete? E o teatro tem que ser fluido. Tá, e este mudar, tem alguma coisa de improviso, ou seja, no momento, de acordo com a respiração da plateia? Ai, muito.
Muito, eu improviso muito, muito. E essa liberdade o solo dá, né? E é engraçado isso, eu amo contracenar. Eu adoro trabalhar em parceria, adoro, amo. Mas eu trabalho menos em parceria, às vezes por uma questão de logística. Porque sim, porque uma coisa é tu viajar em 3, 4, outra coisa é tu viajar com um grupo de 10 pessoas. Ou num determinado grupo, como administrar um grupo onde não são todos que vivem de teatro, isso é uma dificuldade. Então, às vezes, tu tem marcado uma turnê, mas 3 não podem porque tem outro trabalho. Claro. Então, às vezes, isso impede o nosso trabalho, sim, isso tranca. E várias vezes isso aconteceu. Então, não foi uma opção, eu sou uma atriz de solos. Eu não me sinto uma atriz de solo, eu me sinto uma atriz, cada vez mais. Uma artista mais do que atriz, assim, porque eu faço... Que aceita convites? Sim, lógico, adoro. E os convites não têm aparecido? Vem muito, eu trabalho com muita gente. Eu faço muito trabalhos pontuais também, muitos eventos, performances, leituras. Eu adoro essa coisa de leitura, né, de pegar o texto. Então eu faço muito isso, trabalho com muita gente. Agora, fazer um espetáculo onde tu fica ensaiando, investindo 1 mês, ou 2, ou 3 da tua vida para fazer uma temporada, eu não posso me dar esse luxo. Porque, entende? Então, para mim, entrar dentro de um projeto, de um espetáculo que vai demandar um determinado tempo, ou eu tenho um salário fixo para fazer aquilo, um bom salário que compense parar com os meus outros projetos, ou é inviável. Porque eu tenho vários produtos, eu falo como produto que são produtos mesmo. E tu tens tido problema de casa de espetáculo? Que é uma queixa que as pessoas têm. Ivete, agora tu está sempre em cartaz. Em Porto Alegre, não. Eu não faço muito espetáculo aqui. Eu faço mais espetáculo fora. Eu faço espetáculo sempre no Porto Verão. Porque, Sim, sempre. O Pois é Vizinha é a única peça que sempre participou de todo. Eu fiquei sabendo esse ano. Os guris são... Nossa, são fofos. 21 verões. 21 verões. 21 não, são 15 anos de Porto Verão. E o Pois é foi a única peça que participou de todos. Aí falando com o Zé Vitor e com o Beretta, que eu sou fã do projeto deles. Maravilhoso. Nossa, que longa vida. Os guris vieram me dizer, tu nem sabe que o Pois é a única peça que está desde o início. Eu, puxa vida. Então eu faço no Porto Verão sempre, em janeiro. Vai ter no mínimo 3 apresentações de Anjos, 3 apresentações de Pois é e das outras peças, do Histórias eu já fiz, do Urso, todas que já circularam pelo nosso repertório. Mas, voltando a esse assunto das casas de espetáculo, fazer temporada aqui não demanda uma energia... É a mesma coisa que eu te falei a respeito de entrar num projeto de um espetáculo de outro grupo, de um espetáculo. Tem que ter uma garantia. Como eu falei, eu não posso me dar ao luxo de não ter uma garantia, porque eu não tenho salário fixo, né? Agora, com relação, por exemplo, ao Pois é Vizinha, a Marília Pêra fez esse espetáculo, e a Denise Stoklos fez esse espetáculo. Como é que funciona, nesse caso, para ti? Quando tu chegas em São Paulo apresentando espetáculo, ou tu chegas, sei lá, em Goiás, esse espetáculo elas também estão apresentando. Isso é positivo? Isso é bom? Olha, eu tive a sorte de assistir, porque esse texto é um compilado de textos de Dario Fo e Franca Rami, que é O Orgasmo Adulto Fugiu do Circo Americano, que são vários textos com universos femininos. Então, um deles é A Mulher Sozinha, diga-se de passagem, o Na Dona Sola, Pois é Vizinha, que o Marcos Barreto botou esse nome, Pois é Vizinha. Outro é uma mulher que fica louca, acorda de manhã com pressa, correndo, daí se dá conta que é domingo, não precisava ter ficado louca correndo. O outro é o Temos Todos a Mesma História, que é uma mulher que ela engravida, porque ela acaba transando com o cara meio obrigada, e ela tem um sonho de que os homens engravidariam, como seria isso, que é quase uma luta de boxe, que eu montei, que foi meu primeiro solo, com direção da Alejandra Herzberg, dentro da faculdade, o Temos Todos a Mesma História, que foi super bacana esse projeto. São vários textinhos. Elas, eu ia dizer as gurias, tanto a Denise Stoklos quanto a Marília Pêra, em seu Brincando em Cima daquilo, que era o nome, elas faziam todos os personagens. Da Denise era o Orgasmo Adulto Escapou do Jardim Zoológico. E mais recentemente a Débora Bloch montou. E eu acho que era com o nome Brincando em Cima daquilo, mas eu não tive a sorte de assistir, não consegui.
quando eu vi o da Denise, que eu já era fã dela, que foi um E tu marco para mim. Já tinhas montado o teu há muito tempo? Não? Não, foi antes. Foi Aí eu antes. assisti e nem imaginava que eu iria montar isso. Então, era a época da faculdade. E eu me lembro que ela veio para Porto Alegre com aquele espetáculo que era Elis Regina, que era Sem Falas, que era belíssimo, no Teatro São Pedro. E depois ela apresentava esse que era com um texto. E quando eu vi aquela mulher falando, eu fiquei impressionada. Eu nunca tinha visto algo parecido. E eu me lembro de alguns gestos dela, alguns jeitos dela falar. E o da Marília Pêra também foi antes da montagem do Poisé. E eu me lembro de uma cena que ela empurrava um cara todo enfaixado no final. Isso é o que eu lembro. E que é uma deusa maravilhosa, né? Nossa, um exemplo de atriz. Hoje, claro que tem gente que compara, mas tem uma coisa muito legal que eu faço nos espetáculos há muitos anos, que é uma pesquisa de opinião. O cara vai lá ver a peça e ele recebe lá uma pesquisinha para preencher, dizendo o que ele achou da peça e como é que ficou sabendo e tal. Em várias dessas pesquisas citam, e em algumas críticas também, que é tão bom quanto, ou que é superior, ou que não deixa nada a dever. Nunca teve nada ruim em relação a isso e eu nunca me senti também... não vou fazer, ou vou me comparar, porque não tem comparação, né? Aliás, a comparação é o que nos mata, né? Porque tu sempre vai te achar pior ou melhor, é o que adoece, é o que enlouquece. Então, não tem nem como. Como é que eu vou me comparar com essas mulheres, cada uma com as suas características incríveis e essas deusas do teatro também, né? Então, isso é bem tranquilo, assim. Escute, tu tens feito o Pois é Vizinha, resultou também num DVD. Não, esse projeto... E esse aqui é outro, né? Esse é outro projeto. Histórias de um Canto Mas do só vou te Mundo. contar mais uma curiosidade para os Telespectadores. espectadores. O Pois é Vizinha eu também fiz muito por acaso, é muito louco. Assim como eu entrei no teatro por acaso, o Pois é Vizinha foi para me formar na faculdade. Porque o trabalho final de curso tinha que ser, não podia ter direção e tinha que ser uma pesquisa. E eu já, na época, trabalhava com teatro. Na época, eu acho que eu fazia o espetáculo ou do Zé Adão Barbosa, a Arca de Noé, que a gente circulava bastante, ou o Risco, Arisco e Corisco do Roberto Oliveira, que era um infantil. Não, era a Arca. E a gente já viajava para lá e para cá, para lá e para cá, e apresentava, e eu não conseguia ir muito. Eu não tinha tempo para... Eu já vivia disso. Já me sustentava com o teatro. Ainda morava, estava saindo da casa da minha mãe. Isso em 92. E eu digo, meu Deus, eu tenho 18 dias para montar, o que eu vou montar? Com pesquisa. Aí era, que golpe que eu vou dar nesses professores? O que eu vou fazer para desdobrar que dê certo o negócio? E o que eu vou montar? O que eu vou montar? Roberto Oliveira me mostra esse compilado de textos, que eu não conhecia. Eu só conhecia o Temos Todos a Mesma História, que eu falei que eu tinha montado com a Alejandra. E eu digo, é isso, A Mulher Sozinha, ou Na Dona Sola. Esse aí, consegui, depois de várias negativas, da minha orientadora Maria Helena Lopes, quanto ao mote da pesquisa, diálogo com personagens imaginários. Colou, deu certo. E é mesmo. Porque, mais que tudo, a Maria, para quem não assistiu, ela fica olhando para a janela e contando para a vizinha, ela, a dona de casa, que é a Maria, contando tudo que acontece na vida dela. E daqui a pouco tem... É esse diálogo através dos meus olhos. O espectador cria os outros personagens. Então, deu certo. E assim fiz para me formar. E a Alejandra Herzberg, que é outra amada amiga, irmã, atriz, diretora, e que agora está fazendo um trabalho maravilhoso de antiginástica. Isso é outro capítulo. A Ali disse, Débora, tu tem que fazer esse trabalho profissionalmente que vai dar certo. Eu, tu acha? Tá. No outro ano fiz e aí não parou mais. Foi isso que aconteceu. Com o Pois é Vizinha, essa curiosidade, né? Pois é Vizinha, resultou também num DVD, isso aqui resultou num DVD, todos... Não, o Pois é, não. Tu vais falar sobre isso aqui e sobre o DVD, eu achei que tinha DVD. Pois é, ainda não tem, mas vai ter que ter de uma vez por todas, né? Tu vai falar sobre isso no próximo segmento, tá certo? Tá bem. Aguardem.
Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com Débora Finocchiaro. Os contatos com a nossa produção podem ser feitos pelo nosso endereço eletrônico, primeirapessoa@tvE.com.br, ou pelo nosso telefone, 3230 1568, ou pelo Facebook, Primeira Pessoa. Débora, eu tenho assim, ó, todos esses projetos resultaram em vídeo, áudio e livro. Parece que alguns ainda não resultaram, mas estão sendo alinhavados. Sim. Esse aqui, do texto do Mário Quintana, poemas, tu está fazendo um vídeo disso? Estou fazendo um CD que a gente ganhou o FUNPROARTE. E a gente está fazendo, porque o Sobre Anjos e Grilos, que é em cima da obra de Mário Quintana, com imagens da Zorávia Bettiol, um espetáculo híbrido, né? Esses cartões são da Zorávia? São lindos. E cada um tem um pequeno poema do Quintana atrás, como esse que tu tá na mão, que ele diz: santo da minha devoção, São Jorge, com seu cavalo e seu dragão. Sou devoto dos três. E a trilha sonora é do Chico Ferretti, que é um músico. O Chico tem ouvido absoluto. Ele é genial. É um dos caras mais talentosos que eu conheço. E aí a gente ganhou, depois de algumas tentativas, um FUNPROARTE para fazer o CD, e eu estou em fase de gravação do CD, que vai ficar pronto. O lançamento do CD vai ser dia 10 de dezembro deste ano, no Teatro Bruno Kiefer, da Casa de Cultura Mário Quintana, com um espetáculo com entrada franca. E também faz parte desse projeto, a gente vai apresentar em algumas escolas, um pocket do espetáculo, e também vamos fazer por cegos, né? Que é uma coisa que eu adoro. Fazer é maravilhoso, é maravilhoso. E o que acontece das peças que tu falou que viram vídeo, né? O que acontece com os meus projetos, eles têm muitas extensões. Eles criam algumas ramificações, como o Histórias de um Canto do Mundo, Memórias de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. Esse projeto começou há séculos, quando eu queria fazer uma peça nova, contando casos de Porto Alegre. Aí era um projeto com a Dedé Ribeiro, com o Renato Mendonça, com Edinho Espíndola, Mauri Ablonovski, Júlio Riso. Aí tem coisas na vida, né, que tu vai, monta, faz e alguma coisa dispersa, um que viaja e aquele projeto se esvai ou não ganha. Na época a gente não ganhou 2 editais que a gente colocou. Aí sem grana não dá para fazer. Resumindo a ópera, conheci nesse meio do caminho, porque eu apresento muito evento. De boa noite, senhoras e senhores. Muito, muito, muito. Desde assim, vestida de mulher, super elegante e com celebridades, solenidades, etc., quanto com mais performáticos, tocando junto. Eu toco, né, violão, tocando e contando e cantando histórias. Tem esse... Né? Quer dizer, o viés lá do que começou lá na Escola da OSPA se manteve. A música. Sim, a música me acompanha desde que eu nasci, eu acho, porque para mim tudo é música, né? E tu chegaste a estudar violão, tu toca violão? A mãe me botou, eu tinha uma professora de violão, aí ela me ensinava algumas coisas, mas a Laura e a Lore, minhas irmãs mais velhas, tocavam. E aí eu lembro de ver elas tocando e um dia, aquela música Stairway to Heaven, né, do Led Zeppelin, que todos que tocam violão tocam, eu via elas tocando aquilo e eu achava aquilo incrível. E um dia eu fiquei pegando, lembro disso, eu devia ter 7 anos, e pegava e tentava, olhava e comecei a fazer no violão aquilo. E a partir dali, essa é a minha lembrança. Veio essa professora que me ensinava umas músicas, umas baladas, uns Roberto Carlos, o Caetano, algumas coisas. E aí eu tinha essa mania, boa mania, maravilhosa mania, de tocar e cantar e tocar. E acho que são dos momentos mais alegres são cantando, porque cantar é tão bom, né? É que nem bom humor. É tão bom para todo mundo. Tu dançaste também. Tu também fizeste cursos, coisas de dança? Eu fiz de tudo que é jeito, assim, até de coisas circenses, né? Também, nesses anos eu adoro fazer cursos. Fiz muitos, sei lá, centenas de cursos. E aí, quando eu tinha 15 anos, eu inventei que eu queria tocar violino. Mas nunca tinha pego num violino na mão. Eu disse, como é que eu vou tocar violino? Não. Daí eu, mãe, me dá um violino. Não, ainda não vou te dar. Ela, com 15 anos, eu até hoje, que é ótimo. Ela disse, não, primeiro vamos ver se é isso. Aí entrei na escolinha da OSPA, que tinha um teste, e comecei a estudar teoria, percepção, história da música. Mas eu vou te confessar,
aqui para os telespectadores também, que eu sempre fui muito moleque, assim. Eu fui expulsa dos colégios, fui expulsa da escolinha da hora. Era bagunceira, era terrível. Moleque mesmo. Só não queria ler partitura? Não, eu até lia, gostava daquilo, mas tinha umas aulas com o professor maestro Nestor de história da música, que aí tinha que copiar uns livros, aí eu não concordava, essa coisa de não coisa e falar o que pensava, e eu só sei que tive que sair da escolinha da OSPA. Assim como do Colégio Anchieta, do IPA, do... Mas onde é que tu fizesse o segundo grau, então? Eu fui fazendo assim, pulando, terminando. Foi no São... Passei até pelo São Judas. E lá foi meu penúltimo colégio e terminei no São José, que era ali na Alberto Bins, na frente de... Realmente de quem tinha sido expulso. No curso de arte dramática, não tivesse problema. Devo ter tido muitos problemas, mas não fui expulsa, graças a Deus. Muitas vezes eu dizia para os professores, não dá. Professor, não vai dar para entregar 8 trabalhos, o professor faz uma prova oral. Eu me lembro muito que tinha isso, assim, de tentar sempre negociando. Acho que eu peguei isso do meu pai, assim, uma coisa de ser negociante. Então, a minha educação escolar foi muito marcada por isso, né? E que, claro, que perdi com isso muito também, porque perdia conteúdo nessa loucura toda, né? Mas, ao mesmo tempo, ganhei outras coisas. Acho que a vida é isso, né? Ela te dá uma parte, Pois é, e essa rebeldia, quando tu és dirigida, como é que tu és? Tem que perguntar, mas eu Não, amo tu deve saber. Não, eu amo ser dirigida. Eu adoro que me mandem. Eu adoro me entregar. Eu sou muito... E eu sou muito cheia de ideia, muito. Isso, tipo, então vai ser assim, vai ser assado, mas tu me disser em um segundo que não, quem sabe tá bom. Eu sou muito flexível para mudar de ideia. Não sou rígida com as ideias. Isso é bom. Isso contribui para trabalhar com os outros. E eu também, eu fico atenta às vezes, claro que eu dou minha opinião, mas antes eu sempre vou experimentar o que o outro está... Eu gosto de dirigir ator. Então, o que eu acho que é legal? Eu tento fazer a mesma coisa que eu gosto de fazer. Se eu vou te dirigir, vamos experimentar primeiro. Depois tu diz, não gostei. Mas primeiro experimentar. O que eu não gosto é da negação antes. Tipo, não, isso não. Não, isso eu não vou fazer, Ivete, porque acho que não. Ou, não vou fazer isso com o meu braço, porque acho que vai ficar ruim. Então, primeiro eu faço e vou tentar fazer da melhor forma. E depois... acho que não funciona aqui, claro, porque óbvio que eu tenho uma visão crítica. Eu trabalho já com isso há muito tempo, já está no meu sangue, na minha alma, nas minhas células, enxergar o todo. Então, mas eu sou muito entregue, adoro, amo ter um diretor. Estou sempre atrás de diretores. Tu tens experiência também em teatro, em televisão e tens experiência em cinema. Esse diretor de teatro é totalmente diferente do diretor de TV. E a experiência em TV é diferente, no cinema também. Como é que é para ti? É que cada diretor é diferente, né? O que eu posso afirmar é que poucos diretores são diretores de ator. Tu deve saber isso, porque tu faz cinema também. Poucas pessoas dirigem a gente. E tu já fez muito teatro também. São poucos, não é? A maioria dos diretores te dão mais a marca, são poucos os que te tiram o que tu não sabe que tu tem. Porque eu acho que dirigir um ator... Para mim é muito isso. É como é que eu consigo te dar instrumentos, te incentivar, fazer coisas que nem tu sabe ou que tu nem tinha percebido. É que nem uma flor que tu vê desabrochando. Eu como diretora, sinto isso, né? E tento me entregar dessa forma ao ator que eu vou dirigir. E quando eu sou dirigida, eu também quero isso. Tem alguns, e poucos, são muito poucos que dirigem ator. Muito poucos. A maioria diz, tá bom, não tá bom. Então, cada diretor é diferente, independente da linguagem. Mas falando em linguagem, eu acho, e tu deve saber disso também, como atriz de diferentes linguagens, que o grande barato é a verdade, né? Porque a diferença do cinema para o teatro é o tamanho da interpretação. A ordem também. É o personagem que vai vivendo no teatro, do começo ao fim, e o do cinema que é fragmentado. E tem que existir antes. Exato. Então, tu tem que ter um domínio de que aquele ser ia na hora. A concentração acontece na hora, porque sempre tem câmera aqui, câmera tem falação, tem isso, tem aquilo, tá lá, caga rindo ou conversa. Respira e faz. Não tem o tempo que o teatro te dá, né? E ao mesmo tempo
não te dá, geralmente, depois que rodou e disse ok, não tem mais fazer de novo, né? Que no teatro tu pode corrigir todo dia. Mas o que eu acho interessante é a presentificação. É quase um estado meditativo, porque na hora que vai rodar ou na hora que tu está em cena, se tu não tiver inteiro, a coisa fica, claro, fica pela metade, tu não está inteiro, não, e fica pela metade. Eu acho que É perceptível. E como que no cinema, então, eu sinto, Ivete, que quanto mais a gente se despe da gente mesmo, quanto mais humano a gente acha a profundidade da palavra humano, em todos os seus sentidos, de generosidade, de amor, de compreensão, de luz, de entender que nós somos um milagre, o que faz juntar tudo isso para virar um ser falante, pensante, é que nos dá características como ator e artista ou qualquer outra profissão. Né? Essa coisa de estar inteiro no que a gente faz, viver de verdade, intensamente. E como é que tu fazes isso contigo? Como é que tu fizeste? Como é que tu preservas esse ser inteiro? Isso, há muito tempo. Eu busco, eu procuro cada vez, eu me trato, né? Eu busco caminhos alternativos, eu busco medicinas alternativas, cada vez menos eu acredito na alopatia, cada vez menos eu acredito no açúcar, nesses venenos que a gente come, que a gente se envenena, que a gente é manipulado através da alimentação e a gente não vê e a gente fica cego, assim como a gente é manipulado por essa ditadura da beleza, pela televisão que te diz que tu tem que usar tal roupa, pela novela que te diz como é que tu tem que te comportar, daí tu vai dar uma volta e tu vê todo mundo se comportando do mesmo jeito. Não é? Tem um jeito que as pessoas se comportam, que tu olha na novela é igual. Então, como conseguir enxergar, eu acho que é como conseguir tirar o véu. Eu estou atrás disso e não me acho melhor ou pior do que ninguém por isso. Mas eu sinto que é o meu caminho, não tem como ser diferente. Eu não posso estar aqui contigo agora me fazendo. Eu amo atuar no teatro, mas eu detesto atuar na vida. Eu quero cada vez mais relações transparentes, sem máscaras, e mais amorosas de verdade, porque não tem outra saída. De que jeito que a gente vai viver? E no exercício de viver, tu tens encontrado a possibilidade de se viver sem máscaras? Cada vez mais. Não, e encontrar no outro essa ausência de máscara? E cada vez mais, porque eu acho que a gente contamina. Eu acho que tudo é frequência. Eu acredito nessas coisas, né? De energia, de outros planos, de frequência. Para mim, tudo é frequência, agora, nesse instante. É que nem a gente... É só pensar. Cada um, agora que está no... Tu começa a pensar em merda, em coisa ruim, só vem coisa ruim. Tu começa a pensar na dor, a dor triplica. Tu começa... E se tu consegue mudar, é como a gente tem mais poder sobre a nossa capacidade. Porque a gente é educado a não exercer a nossa capacidade, certo? Tanto que dizem que o ser humano usa 10% da sua capacidade animal. Se a gente puder usar 12, 13, 14, 15% e dominar mais isso, tomar rédea, dominar no sentido de tomar rédea, de ser donos de nós mesmos, porque a cura está na gente. E eu acredito sim nisso, eu acredito no outro, senão não faria teatro, senão não ia fazer isso, eu ia morar no meio do mato. E eu só faço e o que me mobiliza e o que me faz eu, com 48 anos, continuar não tendo salário fixo, não ter garantia nenhuma na minha vida, é a crença de que através da arte a gente pode contribuir por um mundo menos desigual, mais humano, que é um caminho de transformação, sim, que a gente pode apontar questionamentos, que a gente pode contribuir para amenizar esse caos, já que a gente não pode acabar com o caos do mundo. Então, eu sinto tudo muito junto. O teatro seria um agente transformador, então? Totalmente, não consigo ver de outro jeito. Por isso que eu estou fazendo GPS Gaza, por isso que eu faço sobre Anjos e Grilos, o universo de Mário Quintana, porque através do Quintana eu consigo dizer coisas que eu acredito, através daquelas palavras incríveis dele. E como é que tu vais te nutrindo, hein? Eu como muito bem. Adoro comer. Tu preparas o teu alimento? Eu tenho um marido maravilhoso, que é um alimento. O Antônio cuida, o Antônio é um sustento. Ele
Esse meu marido é incrível. Ele é cozinheiro de primeira, ele é chefe, pizzaiolo. Ele trabalha como cozinheiro? Ele também. Ele tem duas profissões, né, o Antônio? Ele é ourives e faz joias maravilhosas. Aliás, ele faz joias sob encomenda, quem quiser, é só entrar em contato, são joias belíssimas. E trabalha com isso há muitos anos e ele é cozinheiro de mão cheia. E o Antônio também tem muito cuidado com a alimentação. Então, a gente consegue ter uma alimentação maravilhosa e a gente é meio natureba mesmo. Ele é pizzaiolo, pizza natureba existe? Pois então, pizza é uma coisa que não é... até dá para fazer pizza sem glúten, ele faz às vezes para mim. Porque eu parei de comer glúten há um tempo por um tratamento, assim, né? E várias coisas mudaram na minha vida. Eu tinha enxaqueca, nunca mais tive, por exemplo. Mas pizza não é uma coisa muito saudável, digamos, mas pode ser bem mais saudável do que essa pizza que a gente olha na maioria dessas pizzarias aqui, que a gente vê na nossa cidade, que colocam um monte de queijo, que é pura gordura, que usam lá uma mussarela que não é mussarela de verdade, que é aquele monte de recheios. Tu faz uma pizza mais equilibrada, a pizza do Antônio. Meu Deus do céu! Vem cá, de onde que caiu, Antônio? Cara, eu conheci... Olha aqui, anjos caídos do céu, aqui, ó. Eu conheci o Antônio, eu adoro aventura e natureza, né? E uma vez eu estava na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, passeando, e conheci... Aí o guia, que a gente ia para umas aventuras, numas montanhas, umas cachoeiras, perguntou, posso levar um italiano junto? Porque o Antônio é da Sardenha, o italiano da Sardenha. Ele pode ir com o grupo de vocês? E nós, claro, pode ir, beleza. E era o Antônio. E aí a gente se conheceu lá na Chapada dos Veadeiros, em 2001. Aí a gente ficou amigo, aí depois a gente teve uma historinha em Brasília, assim, e aí ele voltou para Sardenha, eu voltei para Porto Alegre. Aí se passaram, daí nesse meio tempo, que antes do Antônio eu tive um ex-marido, que hoje é meu melhor amigo, que é o Edinho Espíndola, que é um baterista maravilhoso, que é meu irmão, amigaço, que faz parte do projeto Histórias de um Canto do Mundo também, a gente trabalha muito junto. E entre o Ed, na Entre Safra, eu tive alguns namoros, assim, de alguns anos, na Entre Safra dos maridos. Aí tive um namorado, era o Rê nessa época. Aí, em 2013, o Antônio estava terminando esse outro namoro aí com o Rê, e o Antônio veio para o Brasil. E aí a gente se reencontrou, ele veio atrás de mim, né, me procurou, e aí rolou da gente ficar mais e a gente acabou indo viajar juntos e aí eu nem me apaixonei, eu já acabei amando ele. Aí depois que ele me cozinhou pra mim pela primeira vez, então aí foi amor pra sempre. Tá, mas eu quero saber os outros tipos de alimento que tu usas para depois poder criar no próximo segmento. Tá bem? Certo? Aguarda. Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com Débora Finocchiaro. Débora, eu quero saber, eu perguntei como é que tu te nutres e tu me trouxeste o Antônio. Tá. Mas que outras coisas te abastecem para depois tu fazer um trabalho criativo? De comer? Não é de comer, de assistir, de ver, de ler, Tudo de que curtir. eu posso, tudo. Agora eu tô apaixonada pelo Twin Peaks, que é uma série, né, que eu não tinha visto, do David Lynch. E eu falei isso porque eu sempre fui relutante com as séries, né? Eu nunca quis ver série, não vejo novela também. E aí sempre me diziam, tu tem que ver Breaking Bad, tem que ver Breaking Bad, tem que ver. Não vou ver, é série, não quero ver, fiquei louca. Nós viciamos, a gente só pensava nisso. Só chegava em casa pra ver, eu me lembro em viagem, eu chegava a ver no celular, tu acredita? A ver no Netflix. Aí, depois dessa, agora estamos viciados no Twin Peaks. Estamos, quer dizer, de dupla. O Antônio acaba viciando junto comigo. Mas o que eu vejo, tudo que eu posso, eu vejo. Mas sabe que o que me inspira muito é a observação diária. É observar o ser humano, é observar a natureza, é observar o movimento da natureza, é observar como os animais se movimentam,
como as plantas crescem, e o comportamento das pessoas, olhar na rua, essa coisa do dia a dia, é olhar o teu brilho no teu olho, ou te observar quando tu está falando para a câmera aqui no programa, essa observação do outro, como é que a gente começa a enxergar. Isso é a grande inspiração. E isso é encantador, mas é também decepcionante às vezes. O ser humano, É. lógico, né? Tá, pois é, e como é que tu lidas Nossa. com decepções sou- e frustrações? Putz, eu acho, porque eu venho num processo de cura. Ah, Como eu falei no outro bloco, é uma busca de muito tempo e vem buscando curar, limpar, curar para ter uma vida cada vez melhor e uma velhice saudável, enfim, seja o que Deus quiser. A gente não sabe Sim. se vai embora amanhã ou vai ficar aí até tu quando. está se preparando para ficar muito tempo. Mas Sempre levando, pois é, vizinho. Pois é, velhinha, até virar. E eu sou uma que sofria, vou dizer, porque eu não quero mais. Eu me magoava de ficar sofrendo alguma ofensa, assim, ou alguém que tu gosta, que é teu amigo e te diz uma coisa que tu não acredita, aquela pessoa tá te dizendo aquilo, e ficava com aquilo na cabeça, só que isso nos mata também, nos adoece, porque vai te criando. A mágoa é má água. É uma merda, é horrível, é doença. Então, como conseguir se livrar da mágoa, do rancor, da inveja, da frustração? E tudo pega no fígado, né? Aham. A frustração bate no fígado direto, como a raiva. E eu sou, desde nova, como eu falei, na minha trajetória escolar, eu sempre fui muito acelerada e braba, que é o que eu venho também buscando melhorar. Mas a raiva se mantém? Ou é só... Eu sou, nem tanto, muito menos, nossa, eu mudei muito. Eu acredito na mudança, é possível mudar. Assim como é possível cortar os alimentos, assim, tudo é possível. Eu fumei cigarro anos da minha vida, fumei 27 anos, consegui parar há 10 anos atrás. Eu acho que tudo é possível parar, tudo é possível, a gente pode mudar. E eu venho, ao mesmo tempo, a gente é o que a gente é. A gente tem que se aceitar, porque a gente é o que a gente é. E como melhorar esse ser. Mas essa energia da raiva, digamos, como transformar essa energia em potência. Então, às vezes, é essa energia, a mesma energia de raiva que pode me matar e me arrebentar o fígado, é a mesma energia que me faz mobilizar tudo que eu mobilizo. É como a gente conseguir ter essa compreensão também, né, Ivete? Mas eu já tive algumas frustrações, sim, em relação a amigos ou parceiros de trabalho, mas que hoje eu só posso agradecer, porque me fizeram ver uma coisa, que nem todo mundo é pra gente. A gente não precisa se dar bem com todo mundo. A gente não precisa amar todo mundo. A gente não precisa trabalhar com todo mundo. Porque eu posso te amar, mas no trabalho a gente não se acerta, ou vice-versa. E conviver, não E gostando... Não tem como, né? Aliás, Não é tem o problema do como. elenco, né? Quer dizer, tu não pode escolher. Aliás, tu pode escolher. Quando tu não escolhes, quando tu és escolhida, tu não podes selecionar as pessoas com quem tu vai conviver. Exato. Então, como conseguir ter essa maleabilidade e ser menos exigente, né? Isso é uma coisa que eu venho aprendendo e venho me nutrindo também. Como ser menos exigente com o outro, mas eu só consigo ser menos exigente com o outro se eu sou menos exigente comigo, né? Débora, como é que foi fazer o livro? Tu participaste, tu contaste a tua história pro... Como é que foi? Tá, tu já leste o livro? Eu participei além da conta, Já menina. leste? Eu fiz o livro com ele. Ah, Então, foi assim, ele ia na minha casa quase que diariamente, durante um mês, e eu ia... Então, a grande parte desse livro é entre aspas. tu foste evocando coisas, tu tivesse surpresas contigo. Tive sim. Lembrei de várias coisas que eu não lembrava. Me fez ver que é uma trajetória de 29 anos, como eu já fiz coisa, me fez lembrar de várias pessoas e me fez ver uma coisa muito positiva e muito legal. Eu consegui reconhecer uma coerência no trabalho, uma coerência nesse discurso, uma dignidade dentro dessa minha trajetória, né? Terminaste te aplaudindo, então. Me sinto... E vi até... Porque dentro dessa coisa que eu
vem falando de buscar se melhorar, nossa, eu reconheço também como eu já me desgastei por nada, como eu já não dormi por nada, como aqueles esforços ou tempestades por uma coisa que é nada, porque não tem a menor importância. Mas, ao mesmo tempo, ver que isso, assim como foi importante essas pessoas que eu perdi na minha vida, como foi importante viver isso para hoje ter consciência. E tem uma frase que a Ivone, eu tenho uma terapeuta alquimista, que é um barato, a Ivone, que ela me falou... Terapeuta alquimista, desculpa. Ela é alquimista, é. E ela me disse esses dias uma frase que eu achei tão legal, o jeito que ela falou, que ela... A culpa... É uma roubada ter culpa, né? A culpa só nos mata, nos arrebenta, faz desamor, né? Culpa é o contrário do amor. E que a gente tem que se perdoar, porque quando tu agiu daquela forma é porque simplesmente por um fato, porque tu não tinha consciência. Porque no momento que tu adquire a consciência, tu não vai agir daquela... Por isso que eu acho tão importante a gente aprofundar e abrir, expandir a nossa consciência, para não ter mais motivo de culpa, e de não se perdoar, né? Porque como a gente carrega, né? Esses fardinhos que... Oh, meu Deus do céu! Por outro lado, Débora, tu cultivas a capacidade de indignação ou não? Eu procuro me livrar. Não, eu sou... Não, sim. Imagina, eu ia dizer que eu ia falar em relação aos outros, mas me indigno muito por isso, GPS Gaza. Por isso, Mário Quintana também, quando ele fala da natureza, ou quando ele diz, será que uma verdadeira sociedade precisa mesmo de um cronista social? Ou um dia os homens descobriram que esses discos voadores estavam apenas observando a vida dos insetos? Ou quando ele fala do desmatamento, que o homem destrói florestas, mas quando ele vai destruir uma árvore sozinha, ele fica com pena daquela árvore? Ou quando ele fala da guerra? E essa história do GPS Gaza, nossa, está sendo muito forte, porque é total indignação como o ser humano se permite. Como é que tu sais de um espetáculo como esse? Oh, meu Deus, eu tenho Porque que fazer... por mais que tu ensaies, tu entras como Débora no espetáculo também, né? Também, muito. Tem um texto que eu digo, eu preciso falar daquilo que não sai, até o dia que transborda e aí não tem mais solução. Eu preciso falar daquilo que a gente guarda dentro, às vezes até o fim da vida. Eu preciso falar para lembrar em você daquilo que em mim não pode ser esquecido. Eu preciso falar sobre as borboletas que trago em mim, para que elas não apodreçam no meu coração. Quando eu falo esses textos, sou eu falando. Então, uma peça como essa, que tem... O Poesia também, né? Uma peça pesada, porque por mais que é uma comédia de morrer de rir, é uma mulher presa em casa pelo marido. Ultra sofrida. Que apanha do marido, que é um horror. Que se deixa apanhar. Mas tem a coisa do riso, que purga, né? Vai purgando. Os Sobre Anjos e Grilos são os anjos, eu evoco os anjos, eu evoco São Jorge na peça, né? Tem essa coisa que também me protege. No Gaza, eu tenho que fazer mantras, eu tenho que meditar, eu tenho que... Sim, senão isso me pega, me tira muita energia, é muito forte, é muito forte. Tu falaste em vários momentos assim, natureza, preciso da natureza, etc. Tal. Como é que tu convives com a natureza? O que tu fazes por ti nesse sentido? Sempre que eu posso, eu vou pro meio da natureza. Tu vai para onde? Ah, onde for. Eu conheço tanto lugar. Eu adoro viajar. Nenhum é teu lugar. Ou todos são teus lugares? Ah, todos são nossos. É. Né? Desde ir para São Francisco de Paula, aqui no sul, quanto... Ai, tem tanto lugar lindo aqui no Rio Grande do Sul, quanto para fora, né? Lugares em outros países, ou mesmo lá, a Sardenha, a Ilha do Antônio é ótimo. A Sardenha é um paraíso. Tu tens visitado a família do Antônio? Sempre que eu posso, eu vou. Eu amo ir para lá. A nossa família lá é uma família de filme italiano. Com la mamma e aquele monte filho. É muito engraçado. Né? E lá, mas se mangia, meu Deus do céu. E é uma maravilha, assim, a família lá, são várias crianças. Também? Vinho de primeira, né? Tu? Eu bebo muito pouco. Eu não sou muito da bebida, eu sou muito fracote. Nem me do dá vinho, sono. Bebo, ultimamente, esses últimos 9 meses, eu não tenho bebido, por estar fazendo, né, por uma escolha, eu não tenho bebido quase nada. Nada, bem dizer. Mas, assim, na minha vida normal, eu até bebo um copo de cerveja, uma taça de vinho ou 2, ou uma dose de uísque numa festa com água, mas a bebida não é a minha droga,
não é. Me dá sono, eu não sou parceira. Tipo, ficar em mesa de bar, bebendo, eu durmo. É ridículo. Me dá sono. Mas se eu tô dançando, tomando água, aí eu consigo ir mais, né? Vinho também, chega uma hora que me dá sono, não sou muito, mas na Itália é impossível não beber vinho. Primeiro porque todos são maravilhosos e o meu cunhado, ele compra um vinho que é tão bom, eu não sei de onde que ele tira aquele vinho. É maravilhoso, é um vinho maravilhoso. Vocês não voltam com vinho? Não tem como, né? 3 garrafas. É difícil trazer vinho. Às vezes a gente traz, ou quando passa, nos free shop, tu pega uns azeite de oliva, umas coisas, mas trazer de lá é complicado, né? Não tem muito como. E tem outra, lá tu paga 1 litro de vinho maravilhoso, 3 euros, né? Tem essa também. E todo mundo bebe, né? Lá as pessoas bebem diariamente mais e em menos quantidade, na verdade. Débora, tu falaste agora dançar, não sei o quê, papá. E eu disse, fizesse curso de dança, fiz curso de tudo. Inclusive o curso da FEPLAN, para apresentadora, locutora, noticiarista, animadora. Então, eu sou locutora também, Pois né? é. Eu já ganhei bastante dinheiro fazendo locuções, faço até hoje. E por isso essa minha história com áudio também, eu adoro áudio. Adoro essa coisa da voz. Essa coisa de trazer o imaginário para o espectador através só do som, que é um exercício que a gente faz muito pouco, né? Ainda mais hoje, que é tudo é imagem. Então, o CD Histórias de um Canto do Mundo, Memórias de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul, que tem à venda no Cinema Guion, para quem quiser. Esse aqui, olha a capa. E nos nossos espetáculos também tem à venda, que são textos da Rosina Duarte, que é outra irmã parceira maravilhosa, incrível, mentora do jornal Boca de Rua, que eu amo e adoro. Maravilhoso aquele jornal. Uma mulher é tudo. Maravilhoso. É outra parceira para sempre. A história do CD foi muito isso, registrar a obra em CD para contar essas histórias, como que eu levo o espectador para aquele universo só através da imaginação. E porque isso foi muito forte para mim na minha infância, os disquinhos coloridos, né? Eu lembro até hoje das musiquinhas, tudo, a história da Baratinha, e todos aqueles disquinhos que eu ouvia. Eu, de pequena, eu gostava de ouvir, e ouvia os discos da Lori também, botava estéreo e ficava ouvindo Pink Floyd com 2 caixas, imagina, com 4, 5 anos de idade, eu adorava ficar ouvindo aquele estéreo do som que ia para lá e para cá. Então, acho que o som, o universo sonoro é uma coisa fantástica. E como eu falei no início também, para mim tudo é música. Agora, esse curso tu fizeste porque tu apresentavas um programa. Tu foste obrigada a fazer? Então, eu apresentei Talentos do Sul na RBS TV, que era um programa de música super legal, dirigido pelos Ferretes, não o Chico, né? Era o Rafa Ferrete, que é o mais jovem, e o pai, como é o nome do Ferretão? Que agora não me lembro, não importa. O pai do Rafa, que era o diretor, tinha a produção da Glacissa, a Lucy Borges, que é uma amiga, e ele tinha uma onda bem MTV, assim. Era aí, galera! Até tem no meu canal do YouTube, tem um videobook de 2002 que tem umas imagens desses Talentos do Sul e tem umas coisas também no YouTube que esses dias eu vi, que o Rafa postou. E foi uma experiência muito interessante. E essa coisa das locuções também, né? Teve uma época que se ganhava bem com locuções. Hoje tá diferente, porque a maioria das pessoas tem estúdio em casa. É verdade. É outra coisa, né? Já não é a mesma realidade, assim. Bom, Débora, a gente está chegando no final do nosso tempo. Tu estás com um espetáculo para estrear em outubro. Qual é o teatro? Então, a nossa temporada vai acontecer do dia 3 ao dia 26 de outubro, de sexta a domingo, 20 horas, na Sala Álvaro Moreira, no Centro Municipal de Cultura. Todos convidados para assistir GPS Gaza, que tem no elenco eu, e provavelmente a participação da Sandra também, em algumas apresentações, com certeza. Sandra Dani, atriz diva maravilhosa, com direção da Camila Bauer e uma equipe enorme, gigante, maravilhosa. Tem o blog do GPS Gaza, tem Facebook do GPS Gaza, e eu tenho um site também, telespectadores, para quem quiser conhecer mais o meu trabalho, que é www.deborafinocchiaro.com, e lá tem várias coisas, tem áudios, tem vídeos, tem agenda. Débora, querida, adorei conversar contigo. Tem uma curiosidade que eu vou ter que contar aqui. Conta. Que eu faço a coluna de teatro da Band News desde 2009. Opa!
que é uma coisa muito legal, que vai ao ar no programa da Lúcia Matos, e que eu faço essa coluna, e é um serviço que eu faço para o Teatro Gaúcho. Eu falo sobre um perfil de todas as pessoas. É meio como tu faz os perfis que são incríveis, do teu trabalho aqui, da rádio também, das músicas que fizeram sua cabeça, que a gente fez há anos atrás. Que eu adoro. Que é falar sobre o perfil de pessoas, lugares e também estreias, espetáculos, o programa de 3 minutos. E tem no meu site, eu lembrei por isso, no Colunas da Band, dá para ter acesso a todos eles. E já aproveito aqui no ar para te convidar para fazer uma coluna falando em ti, Vete, que é atriz também. Glória, querida. E tudo. Eu estou à tua disposição. Amada. Um beijo, muitíssimo obrigada, sucesso e parabéns aí pelo livro. Obrigada. E pelo espetáculo. Tá bem. Obrigada a vocês também. Na próxima semana, neste mesmo horário, estaremos aqui outra vez, conjugando verbos na primeira pessoa. Boa noite, até lá.